Foi um prazer, meu nome é Gabriel do site Pentagon Strength e nesse vídeo eu vou falar a verdade sobre o método conjugado da Westside Barbell para atletas naturais. Nesse vídeo eu vou falar o que é verdade, o que é mentira, pontos positivos e pontos negativos dessa forma de treinamento para pessoas que visam competir sem equipamento assistivo ou que treinam por lazer, mas treinam por lazer de forma desequipada, raw, beleza? Mas antes do vídeo extremamente polêmico, aquele recado. Se você gosta de vídeos sobre treinamento de força, postura e assuntos relacionados, não deixe de dar uma olhada aqui no canal Gabriel Martins Fitness. São mais de 500 vídeos com assuntos e abordagens totalmente exclusivas, nunca vistos no Brasil e algumas até no mundo. Pode ter certeza que esse tipo de conteúdo você não vai achar com facilidade disponibilizado totalmente de graça. Tudo que eu peço para você é que, se for possível, ajudar o canal. Você pode fazê-lo de maneira direta, como por exemplo, uma doação no meu Pix, gabrielmartinsfitness@gmail.com. Isso ajuda bastante a gente continuar produzindo conteúdo. Como por exemplo, você pode fazer uma pequena doação de R$10 e pedir um assunto de um vídeo ou apenas um agradecimento. Você também pode contribuir através do PicPay, do PayPal e até uma carteira Bitcoin. Caso não seja possível, você pode fazê-lo de maneira indireta, como por exemplo, deixando aquele joinha, escrevendo um comentário de 3 a 5 palavras, nem que seja falando assim, vídeo muito bom, isso já ajuda bastante o crescimento do canal e as estatísticas. Você pode também se inscrever aqui no canal, eu posto vídeo toda semana, e não se esqueça de clicar no sininho para que você receba notificação toda vez que eu fizer um upload. Dito isso, vamos direto pro vídeo. Muito bem, pessoal. Esse vai ser um vídeo que vai ser relativamente difícil de gravar, porque tem muita coisa para falar, tem muito assunto e provavelmente eu vou esquecer alguma coisa, e se eu o fizer, pode ter certeza que eu vou aparecer aí nos comentários, eu vou aparecer na descrição falando, adicionando conteúdo no vídeo. Então dá uma olhada em tudo também na hora que você terminar de assistir, tá? Mas eu levantei alguns pontos que são críticas muito comuns e que elas podem ser entendidas e podem ser trabalhadas de outra forma, tá? Mas antes das críticas existem desentendimentos, que são muito comuns hoje em dia porque a gente vive na cultura do meme. E o meme, já dizia Richard Dawkins, né, de onde vem o termo meme em si, é uma ideia que é simplificada para ela ser espalhada mais facilmente. Então um meme é que o método conjugado não funciona para atletas raw. Isso aí se você tem Instagram e você segue atletas internacionais, porque no Brasil eu provavelmente sou a única pessoa que fala disso, mas se você segue esse tipo de atleta, você vai ver muita gente falando isso, tá? E o que acontece? Isso simplifica uma ideia que eu falei que é novamente mais complexa. E dentro dessa ideia existem sim críticas e existem sim desentendimentos, tá? Em primeiro lugar, eu quero falar o seguinte: por que as pessoas falam que não funciona? Porque o método conjugado ele foca apenas na cadeia posterior. Isso é parcialmente verdade, mas é um desentendimento, porque o método conjugado diz que você tem que treinar aquilo que você precisa. O livro do método, ele tem lá vários exercícios para você fortalecer a cadeia posterior, ele tem vários exemplos de caras que fortaleceram a cadeia posterior e ficaram fortes. Se você escutar o podcast da Westside Barbell, você vai ver o Louis Simmons falando para treinar posterior que várias pessoas treinaram e tiveram sucesso. Entretanto, ele também fala que se você não precisa, você não deve treinar. Mas isso as pessoas escolhem ignorar, ou elas nunca foram atrás do material fonte para saber o que a pessoa de fato está falando. Ela viu alguém falando e falou: então esse aí é verdade, beleza? Só que é claro, por quê? Porque no livro ele fala, esses atletas precisavam disso, então eles treinaram e tiveram sucesso. Porque sempre que você treinar aquilo que você precisa, você vai ter sucesso, porque a corrente só é tão forte quanto o ponto mais fraco. Então sim, o método conjugado ele foca em cadeia posterior, porque é isso que a maior parte das pessoas precisam. Colocando em um contexto histórico, na década de 80, 90, que as pessoas não falavam disso, é claro que a maior parte das pessoas vai ter essa fraqueza, porque ninguém está discutindo flexão nórdica, ninguém está discutindo hip thrust. Hoje em dia todo mundo fala disso, ou pelo menos muita gente fala disso. Então é mais comum. Então pode ser o seu ponto fraco, quanto pode não ser, tá? E qual que é a prova disso? Primeiro, tá lá escrito, vai lá ler o livro, você vai saber. Escuta o podcast, você vai ouvir. Essa é a primeira. A segunda prova, se você for e olhar hoje em dia o que o pessoal da Westside Barbell está fazendo, eles continuam utilizando o método conjugado, mas atletas, por exemplo, naturais, eles treinam bastante também quadríceps. Por quê? Porque é o que eles precisam. Então, coloca as coisas no contexto, cara. O pessoal lá atrás, vamos dizer assim, que eles já viam muitos deles já vinham de uma carreira de bodybuilding, e quem não era bodybuilder treinava em academias de bodybuilders, porque é o esporte, entre aspas, de força mais famoso, todo mundo conhece. Então todo mundo que ia na academia viu um tanto de bodybuilder. O que eles fazem muito? Treinam de quadríceps. O bodybuilder ele treina muito a face anterior do corpo, tudo que você vê no espelho, tá? Não necessariamente é o que você precisa para performance atlética. Então quando o cara aparece e fala treino contrário, é lógico que todo mundo vai ter ganhos. Ninguém fazia isso. Agora, se você é um iniciante, principalmente, que começou treinando raw, começou assistindo fitness YouTube, começou lendo post em blog, lendo Instagram, você provavelmente da primeira vez que você foi na academia e fez um treino que não é do seu instrutor local lá, que entende mais ou menos, você fez um treino de um cara que é estudado no treinamento de força, provavelmente você pisou na academia fazendo 2 vezes o volume de costas do que de empurradas. E isso é uma coisa que ninguém fazia na época.
entendeu? Então aí, na hora que você vira e fala, eles só treinam posterior. Você, cara, o seu posterior provavelmente já, relativamente, já é forte. Não quer dizer que você está fazendo remada com 180 quilos, não. Mas para sua performance, naquele momento, nos exercícios que você acha importante, você não precisa mais disso, você precisa de outra coisa. Então, você que quer treinar conjugado e é desequipado, é raw, você tem que, assim como todo mundo, treinar o que você precisa. Se nesse momento você não precisa de cadeia posterior, você não vai ter ganhos. Então, assim, olha como é uma coisa boba, entretanto as pessoas não questionam, é um pensamento dogmático, tá? Inclusive você vê atletas de elite não se preocupam com esse tipo de argumento, esse tipo de meme, por quê? Vou citar agora o Raftor Bjornsson, que não treina conjugado, mas ele falou uma frase muito interessante, que se ele tivesse que comer cocô para ficar mais forte, ele o faria. Ao invés de ficar postando meme na internet, as pessoas estão preocupadas em ficar mais forte. Ao invés de ter computador, o Luiz Simmons não tem um computador, ele está preocupado em ficar mais forte. O que ele tiver que fazer, se ele tiver que se contradizer para o atleta ficar mais forte, ele vai fazer isso. Posso dar um exemplo? A Manta Ray Bar é um equipamento que você colocava nas suas costas para elevar a barra e fazer tipo uma super barra alta. Teve uma época que todo mundo na Westside fazia isso. Eles ficaram tão fortes que aquele exercício deixou de treinar pontos fracos neles. Então o exercício sumiu e foi voltar 20 anos depois. O supino declinado, né, que você faz com as pernas mais altas do que o seu peito, era muito feito na década de 80 da Westside Barbell. Quando o Dave Tate falou, naquele post dele, que ficou muito famoso, que ele viu várias coisas entrando e saindo da Westside. Ele viu, quando ele chegou, todo mundo fazendo declinado. Ele começou a treinar lá, ninguém mais fazia, ninguém nem usava o banco. Quando ele saiu, foi montar a Elite FT, as pessoas voltaram a fazer declinado. Por quê? Porque é uma onda, né? É tempo em tempo. Se você treina ao longo de um período de tempo grande o suficiente, você vai ter vários pontos fracos mudando ao longo, né, da sua carreira na academia, vamos dizer assim. Entendeu? Então tenha isso em mente. Isso aí, só isso aqui já dá para fazer o vídeo inteiro, porque isso compreende todas as outras coisas que eu vou falar, tá? Mas, se a pessoa falar, não funciona porque você só treina isso, você só treina tal grupo muscular, você só faz o exercício, a pessoa é ignorante, porque não é. Se você quiser fazer o método conjugado da maneira correta, você vai treinar aquilo que você precisa, tá? Porque conceitualmente, rapidinho, um parênteses, o método de treinamento concorrente significa que você está jogando, está fazendo malabarismo com 3 bolinhas, esforço máximo, esforço dinâmico e o método da repetição. Então você está ficando mais forte, mais ativação neuromuscular. Você está ativando mais fibras musculares através do método esforço dinâmico. Você está levantando cargas intermediárias em altas velocidades. E você também está ganhando massa muscular. Só vai funcionar se você treina ponto fraco. E só isso aqui já dava um vídeo inteiro, tá? Só isso aqui já é o suficiente para ter polêmica o resto do canal. Mas eu ainda vou continuar. A segunda coisa é que muitas pessoas falam que o método conjugado perde tempo treinando velocidade, que isso não é necessário para a pessoa que treina desequipado, porque sempre que ela competir, as cargas dela estarão obedecendo à lei da gravidade. Esse é um argumento que é muito interessante, porque é um argumento de especificidade de treinamento, tá? Entretanto, você tem que considerar o seguinte: quando você olha a sua repetição máxima, você acha que há problema de aceleração com aquela carga? Se sim, o treinamento com resistência alternada vai te ajudar. Se não, não. E você precisa de treinar aquilo que você é fraco. Você vai reparar que qualquer coisa que eu falar, eu vou voltar naquele primeiro tópico. Se você não precisa de treinar com elásticos e correntes, você não vai treinar. Tanto que novamente, se você pega lá o livro do método, pega os podcasts, vai ter um tanto de gente que treinou isso e deu muito certo. Por quê? Porque essas pessoas passaram 10 anos sem nunca fazer um exercício com elástico. Essas pessoas passaram a vida inteira sem nunca utilizar uma corrente. Então, na hora que elas utilizarem, é um ponto fraco que estava lá escondido debaixo da terra, entendeu? Agora, se você entra na academia, em primeiro lugar, tem 2 casos aqui. Se você entra na academia e já começa a utilizar elástico, não vai ter um sucesso, vai ter um bom efeito, mas não vai durar para sempre, porque você vai adaptar e o seu ponto fraco vai se tornar diferente. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é o seguinte: se você é fraco demais, não vai fazer diferença, beleza? Quando você começa, você não vai ter esse problema de desaceleração, porque à medida que você ficar mais forte, naturalmente, se você está fazendo agachamento só com a barra, até você chegar lá para os 100, 120 quilos, qualquer ganho de força que você tiver vai se transformar em ganho de aceleração. Só que existe um ponto limite aonde você pode ganhar força e não vai ganhar aceleração. É só a partir daí que vai fazer efeito. Então considere essas 2 coisas. Primeiro, se você sempre treinou com elástico, você estava tendo dificuldade. Olha que interessante, nas porções mais baixas do exercício, que é onde geralmente você é menos desafiado com elástico. Então, eu sou inteligente, eu vou treinar aquilo que eu preciso. Eu tirei o elástico e fiquei mais forte. Simples assim. Sem dogma, entendeu? Mas, novamente, se você é muito iniciante, é relativamente muito fraco, não em termos absolutos, porque em termos absolutos, todos nós somos. Ninguém aqui que está assistindo meu canal faz terra com 500 quilos. Em termos relativos, você ainda está muito longe do seu potencial máximo, aí também não vai fazer diferença.
porque, né, você precisa primeiro ficar forte o suficiente para ficar lento, para ter esses benefícios do elástico corrente. Então, se a pessoa falar, novamente, que não funciona porque só usa elástico corrente, essa pessoa também é ignorante, porque você precisa de treinar aquilo que você precisa. Se você precisa de resistência alternada e precisa de treinar aceleração, vai te ajudar, senão, não vai. Esse é o terceiro ponto, esse eu acho que é um extremamente válido, e esse aqui eu realmente não tenho contra-argumento, que é o argumento da frequência. Você vê, quando eles falam de método conjugado, a gente está pensando em superior e inferior 2 vezes por semana. E é sempre assim, esse eu não tenho o que falar. Realmente, a sua frequência máxima vai ser 2 vezes por semana. Eu, pessoalmente, acho que é o suficiente. Entretanto, existem pessoas que não acham, que não treinam dessa forma. E óbvio que o corpo dela pode responder de forma diferente da minha. A gente é ser humano, a gente é muito diferente, a composição do músculo é diferente. Então, realmente, pode ter gente que precisa de uma frequência maior, da mesma forma que pode ter gente que precisa de uma frequência menor, tá? Mas, assim, a gente vê que uma coisa muito importante também a ser dita é que essa frequência de 2 vezes por semana é apenas para os exercícios chamados exercícios de barra, ou seja, supino, agachamento e terra. Se você precisa de, por exemplo, treinar empurradas mais de 2 vezes por semana, você pode fazer. Isso, novamente, está no livro, está no podcast, está em todo lugar. E isso é um parênteses muito importante. Você não precisa de treinar supino para ficar mais forte no supino. Você pode treinar, por exemplo, supino com halter. E o supino com halter você pode fazer toda vez que você pisa na academia. Inclusive, Luiz Simmons recomenda isso, em um caso muito específico, tá? Mas ele recomenda isso. E ele traz o exemplo de atletas de shot put, que é atletas de arremesso de peso, que faziam isso. Eles iam treinar supino com halter 4 vezes por semana na academia, cada dia em um ângulo diferente. Então, ao longo da semana, eles treinavam sentado, inclinado, reto e declinado. E faziam isso toda semana. Olha que interessante. Isso é um exemplo que ele dá. Fala. Inclusive, é no mesmo programa que ele fala assim, eu não sei porque as pessoas inventaram que você só pode treinar a perna no dia de agachamento, né? Então, olha só, realmente, eu vou dar o braço a torcer. Agachamento com intensidade relativamente alta, só 2 vezes por semana. Mas você pode fortalecer esses outros grupos musculares nos outros dias, e isso não vai contradizer o método conjugado, porque ele, novamente, se você tem um ponto fraco que é tão, entre aspas, né? Repetindo, fraco assim, que ele precisa de um estímulo mais do que 2 vezes por semana, façam. Não é assim que a gente faz para o abdômen lombar, na maior parte dos casos? Abdômen é legal você fazer toda vez que você pisa na academia. Então é a mesma coisa. E agora, a cereja do bolo. O método conjugado é a melhor forma de treinar para atletas naturais desequipados. Eu não vou afirmar isso nunca na minha vida, porque nem consigo falar qual que é a melhor forma de treinamento. Se alguém te falar que essa é a melhor forma de treinamento, essa pessoa está mentindo, porque ela não tem evidência para isso. Eu não sei nem se tem como a gente ter evidência para isso. Porque mesmo que você pegue mesmos indivíduos e coloque ele para treinar com metodologias diferentes, só o tempo está passando, sei lá, o cara vai demorar quanto tempo para fazer? 5 anos? Pô, em 5 anos seu corpo muda muito. Então vai ver que ele está em um ponto da vida dele que o estresse está baixo, que um treinamento de alta frequência ele vai responder muito bem. Então sim, realmente é muito difícil, se não impossível falar que existe um melhor treinamento. Agora eu posso dizer para você o seguinte, tá? É a forma de treinamento que mais vai diminuir a sua chance de lesão, entendeu? Por quê? Porque você está sempre trabalhando aquilo que vai te machucar. Existe uma frase que exercício não machuca ninguém, o que machuca é ser fraco. Se você for fraco e fazer o exercício, aí você vai machucar. Se você se envolver em um acidente, vamos supor que você está caminhando e tropeça na rua e dobra o tornozelo. Se os seus ligamentos, seus músculos estabilizadores estão fracos, você vai machucar e vai romper um ligamento. Agora, se você tem um tendão que é tão grosso quanto o meu punho, que apesar de ser fino, é bem grosso para um tendão, você não vai machucar nada. Você vai ficar tranquilo, vai sentir uma dor, uma puxada, mas vai levantar e vai continuar andando, entendeu? Então, assim, na minha opinião, leve como quiser, eu sou só um cara falando na internet. Eu acho uma forma extremamente interessante, mas ela tem um ponto negativo, e eu nunca vou negar isso, que ela é mais devagar. Você vai demorar mais para ter ganho. Em compensação, você vai caminhar por mais tempo. Então, aí você faz a sua escolha. Você prefere sair correndo, chegar na linha de chegada ou não, né, ter uma grande chance de lesionar no caminho e nunca mais correr, ou você prefere ir andando e fazer isso ao longo da sua vida inteira e chegar muito longe? Aí você faz a sua escolha aí. Eu já fiz a minha escolha. Beleza? Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje. Eu espero que tenha dado aí para entender. Eu falei pra caramba. Entretanto, eu acho que é um assunto muito relevante e que vez e outra vem pessoal aqui no comentário. Agora, pelo menos, eu vou mandar esse vídeo e a pessoa já vai entender um pouquinho do que eu tô falando quando eu falo do meu tipo de treinamento. Beleza? Se você tiver gostado, aquele papo de sempre, é joinha, é comentário, isso aí ajuda muito o canal, tá? Em breve teremos grandes mudanças por aqui, a gente vai mudar as coisas estruturais aqui do canal, mas eu acredito que vai ser de forma positiva, todos vocês vão gostar, conto com o apoio de vocês, e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, tamo junto. Eu esqueci o que eu ia falar. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.